Olá, bom dia a todos. Estão me escutando? Dei um ok aí, estão escutando direitinho, vendo direitinho. Coloque aí no chat. Ok, positivo. Escuto. Ótimo. Estou admitindo aqui o pessoal, com muita gente entrando. Bom, vamos começar, né? Para que a gente não se atrase aí no horário, que é muito importante. A questão do tempo, por ser uma disciplina que tem vários detalhezinhos, muitas vezes acontece de eu ter que fazer alguma aula extra, né? Não seria do normal, né? Do programa, mas às vezes eu tenho a necessidade de fazer mais uma aula extra fora as 4 aulas, 4 webs que a gente tem no normal, tá? E aí eu vou ver essa necessidade de ter essa aula extra ou não. E a gente vai conversando na medida que a aula vai sendo realizada, certo? Antes de tudo, evidentemente, eu quero me apresentar para vocês, falar alguns pontos, né, da disciplina para a gente iniciar a aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, né, como contabilidade aplicada é uma disciplina inicial, acredito que vocês, alguns devam ter pago a disciplina eu acho que é com o professor Robson, que é uma disciplina inicial de fundamentos. Tem outros alunos que não pagaram, né, essa disciplina, mas eu sou a responsável pela contabilidade aplicada, tá? Então, eu sou professora Tassiana Borges. Assim que eu terminei o meu curso de Ciências Contábeis, eu me destinei à profissão de contabilidade. Então, eu fui contadora, fui auditora, fui perita contábil, né? E passei aí uns 8 anos na área. Foi quando, de repente, eu ingressei para a área acadêmica e decidi me aperfeiçoar na área. Então, eu fiz uma especialização em contábil pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu fiz um mestrado acadêmico em ciências contábeis também pela Universidade Federal de Pernambuco. E agora eu estou fazendo um doutorado de ciências contábeis pela FUCAP. Então, as ciências contábeis, para mim, é uma magia, né? Eu amo essa área e eu tenho um prazer em trocar ideias e conhecimentos voltada à área de ciências contábeis. Então, nessa vertente do grupo aí, na grade curricular de vocês, do grupo Ser Educacional, quem vai fazer ciências contábeis vai ter muitos encontros comigo, tá? Por aí, pelas disciplinas. E vocês vão ver que, assim, eu sou bem aberta com os meus alunos para contactar. Muitas vezes, agora não mais, que minha agenda está muito apertadinha, mas muitas vezes eu fiz vários cursos de extensão, né, que também ajudou as horas complementares de muitos alunos, né, sobre alguns assuntos específicos, né? E aí, tipo, práticas contábeis, como é que mexer num sistema de contabilidade. Então, como foi online, muitos alunos participaram também do grupo, né? Então, eu vou colocar para vocês depois a rede social para a gente sempre estar em contato, tá? Então, eu sou muito aberta para isso. Aí vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que vocês conhecem, né, um pouco desse ambiente virtual de vocês, que a gente chama de AVA, tá? Ele tem várias ferramentas importantes, das quais vocês devem ficar ligados, porque vai ajudar vocês a ampliar o conhecimento de vocês. Então, não adianta aquele aluno ficar só esperando a webconferência e esquecer as ferramentas que vocês têm lá dentro do ambiente virtual. Então, é preciso que vocês, número 1, entrem
na unidade 1, nós estamos começando a unidade 1. Então, entre na unidade 1 e vão andando aí em todos os recursos que o próprio AVA te oferta, como o e-book, que é o livro da disciplina, material interativo, tá? Então, é muito interessante que isso aconteça, que vocês vão lá, estudem a unidade 1, faça todas as atividades relacionadas à unidade 1, certo? As aulas ao vivo, das webconferências, elas tanto podem ser síncronas ou assíncronas, né? Ou seja, você pode estar ao vivo, como também você pode assistir ela gravada. Por quê? Porque essas aulas, nossas aulas, são todas gravadas e são disponibilizadas para vocês, para que vocês possam acessar a qualquer momento e quantas vezes vocês sentirem necessidade, tá? Não só a aula, como o material também. Eu dou várias dicas também de material complementar, enfim, a gente vai sempre estar juntos nessa, para deixar de uma forma melhor esse entendimento. Eu entendo perfeitamente que não é uma disciplina facilmente de ser conduzida, tá? Do mesmo jeito que os alunos de ciências contábeis estão tendo contato sobre contabilidade agora, vocês também, que não são da área de ciências contábeis, também estão tendo esse contato agora, né? Então, assim, vocês estão juntos, né? Não é porque um aluno é de ciências contábeis, eles estão mais avançados, tá? Então, vocês estão tendo a mesma percepção no mesmo nível, certo? Estamos juntos para ajudar vocês. Então, o que é que vocês têm de disponível para quando acontecer uma dúvida? Vocês, dentro do ambiente virtual, você tem lá um Fale com o Tutor. É nessa ferramenta que vocês vão entrar em contato com o tutor para resolver qualquer questão relacionada ao AVA ou relacionada à disciplina. Então, se vocês têm dúvida em algum assunto específico, fala lá com o tutor. Ele é o canal de contato de vocês, tá bom? Então, tem algo que vocês estão muito insatisfeitos ou tão aperreados porque não resolveu tal questão, não tirou tal dúvida. Então, é nesse canal que vocês vão resolver essa questão, tá bom? Sobre o chat, né, que é a sala do bate-papo. Muitas vezes eu estou dando aula, quando o tutor entra, ele me dá uma ajudada nisso, né? Em estar respondendo algumas coisas para vocês. Mas, às vezes, eu dou uma paradinha na aula, vou ver algumas perguntas que vocês fazem, né? Fiquem à vontade para levantar a mão nas reações, né? Vocês têm aí 3 pontinhos, aí tem reações. Se vocês quiserem, no momento da minha fala, fazer alguma pergunta específica com voz, eu sempre permito, né, ao aluno, assim, eu interajo com ele no momento que ele tá com a dúvida. Então, para mim, isso não é problema, certo? Bom, acho que deu uma travada, agora voltou. Bom, então vamos lá, vamos começar a disciplina, né? Espero que todos estejam bem, certo? Muita gente entrando, então estou dando uma paradinha de vez em quando aqui para dar entrada. Alguém quer falar? Jornei, eu acho. Quer falar alguma coisa, Jornei? Bom dia, professora. É mais uma Bom observação. dia. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. É só uma observação nessa questão do horário da aula. Nem sempre eu vou conseguir participar. Isso me afeta em alguma coisa? Assim, eu gosto de assistir presencial justamente por causa da dúvida, que eu não vou conseguir tirar na gravação. E eu tenho uma dificuldade desse horário por causa do trabalho. Vai ser sempre esse horário? Obrigado. Não, nem sempre. É porque é o seguinte, veja só, como os horários são livres para os professores, Jornei, então nós colocamos nas nossas agendas os horários
disponíveis, né? Então, assim, infelizmente, os horários que eu teria à noite seria terças e quinta, né? À noite. Só que o que acontece? Terças e quinta, eu acabei de pegar uma disciplina do próprio grupo. E essa é uma disciplina que eles chamam de ao vivo. É um outro produto do grupo, tá? Que tem essas disciplinas ao vivo, que o encontro ele é marcado com data e hora, ou seja, a disciplina ela é realizada todas terças e quinta, das 19 às 20 horas, tá? Só pode esses dias. Então, isso me quebrou um pouco nos horários da noite. Infelizmente, eu também dou aula na Universidade Federal de Pernambuco. Então, segunda, quartas e sexta, eu tenho aula à noite. O que eu posso fazer é, de repente, eu vou olhar os meus agendamentos que eu fiz, tentar botar algum dia aí para sexta-feira, antes de eu ir para a Federal, porque na sexta eu tenho uma aula que é de 8h30 às 10 horas da noite. Então, se eu saio daqui de 8, dá perfeitamente para eu chegar às 8h30. Então, o que eu posso fazer é, de repente, marcar, salvo engano, tem uma hora de. Eu não sei se é às 19, de marcar uma aula de 19 às 8, né? Ou de 6h30 às 8. Eu acho que não tem de 6h30, né? É tentar na sexta-feira marcar uma hora à noite, certo? Eu também poderia marcar à tarde, mas eu acho que à tarde estaria nessa mesma questão de vocês estarem no trabalho, né? Então, realmente depende muito da agenda do professor, né? Por isso que você pode ter aulas assíncronas ou não ou síncronas, né? Ou seja, você está presente na aula ou assistir a aula gravada, né? Essa é a flexibilidade do EAD. Mas eu vou tentar, muito embora eu já agendei todas as aulas, mas eu vou tentar ver se eu consigo reagendar alguma para um horário à noite. Vou fazer de tudo, vou fazer de tudo. Se eu não tivesse pego essa disciplina, que começou ontem à noite, eu colocava as aulas, eu colocava pelo menos 2 aulas aí para terças e quinta à noite, certo? Mas, infelizmente, eu fiquei nessa situação, né? Eu peguei essa disciplina ontem e comecei ontem mesmo à noite. Mas eu vou tentar, sim. Mas isso nada impede de você tirar as dúvidas também. Assim, a gente está sempre aberto de você assistir a aula, ter a dúvida e de repente entrar em contato, certo, Jornei? Eu vou tentar ajudar vocês em tudo que eu puder, tá bom? Positivo, professora. Mas assim, eu coloco essa situação por se tratar do ensino EAD. E é uma matéria de muita importância no curso, tanto de contábeis como o que eu estou fazendo com administração. Então, eu não quero deixar para trás esse conhecimento, entendeu? Então, assim, na aula que a gente Sim, está tendo, a gente tem um ganho muito da forma que a senhora explica, né? E as dúvidas que pode surgir com o grupo, que a gente também aprende. Mas na gravação, a gente perde. Eu mesmo estou aqui assistindo essa aula, mas não vou concluir. Eu queria esse espaço para te dar boas-vindas, né? E também para te colocar essa dificuldade do horário. Mas, assim, no conteúdo eu ainda não busquei, mas eu acredito que de se tratar de contábeis aplicada é algo muito importante para o curso que eu escolhi, que é administração. certo, isso. Mas eu vou tentar lhe ajudar na sua particularidade, certo? Sempre que você precisar. Então, assim, infelizmente, vai haver casos de que, se eu tivesse só marcado à noite, de ter alunos que realmente não poderiam esse horário, né? Ou vice-versa, né? Então, é muito difícil a gente acertar um horário específico, bom para todo mundo, entendeu? Então, fica também. Muitas vezes eu também só marquei aula à noite e tive questionamento de alguns alunos, professora, marca também durante o dia, porque eu trabalho à noite, ou então, porque para mim não dá, eu chego muito tarde do trabalho, né? São aquelas pessoas que pegam mais tarde. Então, assim, é difícil.
a gente ajustar um horário que seja bom para todos. O ideal é a gente alternar. Ou seja, o que seria o de melhor? A gente fazer 2 aulas durante o dia e 2 aulas durante a noite. A gente fazer essa alternativa, né? E não ter todas as aulas no mesmo horário, assim, quando o professor tem essa disponibilidade, né? De agenda. Mas vamos tentar, né? Eu espero que nas suas aulas que você assistir tenham dúvidas que sejam similar às suas, né? Mas mesmo que você gere dúvidas na aula de gravação, eu aconselho a você anotar todas elas e mandar para a gente, porque você vai receber a resolução bem detalhada e bem explicada. Isso eu posso te garantir, certo? Então, eu aconselho aqueles alunos que tiverem na aula gravada, tiverem dúvida, anotem e passem para a equipe, porque quando o tutor ele não desenvolve a resposta, ele passa para mim, eu desenvolvo e mando para ele, tá bom? Então, assim, ninguém vai se prejudicar em relação a isso, porque é a finalidade do EAD, né? É estar ali disponível para que você consiga acessar em qualquer momento, tá certo? Tá sem áudio? Eu acho que alguns alunos estão sem áudio. Aí eu peço para que vocês escrevam que a pessoa tem que sair e entrar novamente para ver se o áudio vem, tá? Vamos lá, vamos começar. Gente, tá sem áudio ou tá com áudio? Alguém pode me dizer aí, porque eu tô vendo um monte de Para gente. mim tá Cadê com o áudio? áudio, mas tem gente que tá sem áudio. Sim, tá. É porque eu acho que o pessoal, vocês depois avisem para sair e entrar novamente, para ver se o áudio deles venha. Deve ser alguma configuração do computador da pessoa. Vamos lá. Bom, aqui é o meu contato, que eu vou deixar para vocês. É uma conta fechada, tá, gente? Mas vocês pedem solicitação, aí eu sei que é aluno, aí eu libero. Essa minha conta do Instagram é assim. Eu digo sempre aos meus alunos: veja, isso é uma conta pessoal e profissional ao mesmo tempo, certo? Eu não separo o profissional do pessoal. O que é que pode ter de legal para vocês, né? Na minha bio, que no meu perfil, vai ter um link do meu site. Eu tenho um site que eu criei, onde nesse site eu trago vários temas relacionados à contabilidade. Trago artigos, trago vídeos. Isso é um material complementar bem robusto. Então, eu acho interessante para quem quiser ampliar um pouco mais o conhecimento na área, entrar no site e ver alguns materiais lá que eu coloquei de artigos, fazer leitura, né? Tentar entender mais coisa. Então, seria muito bacana quem tivesse, né, essa possibilidade, tá, de acessar. O Instagram, eu não me incomodo de estar respondendo aos meus alunos nele, não. Tá? Então, assim, lógico que eu não vou fazer uma central de atendimento pelo meu Instagram, porque a gente tem uma equipe preparada para isso. Mas eu ajudo muito os alunos quando eles têm uma dificuldade extrema e eu tento ajudar. Né? Às vezes falo diretamente com o tutor. Eu tinha um aluno que morava no interior muito distante, que ele estava sofrendo muito com questão de ter uma resposta de algo na parte administrativa, não sei o que ele queria relacionado à disciplina. E aí eu tentei intervir e falar com o tutor para ajudar esse aluno, mas eu não sou uma central de atendimentos. Eu estou aqui para a gente trocar ideias,
né? Falar de coisas de vocês, de conquista. Eu adoro receber conquistas, assim, saber das conquistas, do que vocês vão conquistando no dia a dia de vocês, né? E que é relacionado à disciplina, com a ajuda da disciplina, assim, eu me sinto muito feliz com isso, tá? Então, se aí à vontade, tá? Em relação a isso. Aí vamos lá. Esse material vai estar para vocês disponível, tá? Quando acabar a aulinha, vai estar lá para vocês. Vamos começar. A primeira temática, né, trazida aí pela unidade 1 é sobre o que é que essa disciplina faz. Ela pega o balanço patrimonial e vai falando, conta por conta, qual a função dela dentro do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é praticamente a demonstração mais importante dos relatórios contábeis, né? Tanto ele como a demonstração de resultado. A gente pode dizer que essas duas demonstrações apresentam a saúde patrimonial, financeira e econômica da entidade, tá? Então, elas são extremamente importantes. O balanço patrimonial, né, para quem aprendeu teorias da contabilidade, ele foi criado pelas escolas e as doutrinas contábeis e foi constituído dessa maneira, onde a gente diz que a coluna da esquerda ela é representada pelo ativo e a coluna da direita é representada pelo passivo, né? E o patrimônio líquido. O total da coluna da esquerda tem que ser exatamente o total dos somatórios da coluna da direita, né? E o que é que contém o ativo, o que é que contém o passivo e o patrimônio líquido? Então, a gente sabe que o ativo vão estar evidenciados todos os bens que a empresa tem e os direitos a receber dela. No passivo exigível, que a gente chama, vai conter as obrigações que a empresa tem para com terceiros, sejam elas de curto prazo ou de longo prazo, de vencimentos. Já o patrimônio líquido vai ser a obrigação que a empresa tem, mas não para acontecer, e sim para os proprietários da empresa. Afinal de contas, esses proprietários, eles injetam capital inicial, que é o recurso financeiro, para abrir a empresa. É mais do que justo que, quando essa empresa feche, ela devolva tudo que os proprietários aportaram para ela. Por isso que o patrimônio líquido ele passa a ser obrigações que a empresa tem para com os proprietários. Professora, é só o capital aportado inicialmente que deve ser devolvido aos proprietários? Não só ele, como qualquer outra lucratividade futura que a empresa gerar, tá? E aí está o nosso balanço. O balanço ele vem através dos registros e a escrituração contábil, que faz parte das técnicas de contabilidade, que são elas escrituração, elaborações das demonstrações contábeis, auditoria, análises de balanço, tudo isso são técnicas de contabilidade. Então, ela vem da escrituração e, logicamente, ela desemboca na segunda técnica, que é os demonstrativos contábeis. Então, o balanço patrimonial é um demonstrativo contábil de caráter obrigatório, principalmente para as empresas e sociedades anônimas, em divulgar, certo? Para toda a população. Porém, as empresas que não são sociedades anônimas, por exemplo, elas devem fazer o balanço patrimonial, porém, não tem exigibilidade de divulgação, que a gente chama de LTDA, né? Aquelas empresas com os sócios fechados, né? Empresas e sociedades anônimas, geralmente, elas estão lá dentro da nossa Bolsa de Valores, Mercado de Capitais, que é a nossa B3, tá?
E aí a disciplina ela vai abordar especificamente, vai andar por esse balanço como um todo, e a gente também vai ter um contato com a demonstração de resultado. E, por fim, vamos avaliar uma outra técnica, que é a análise de balanço, bem de forma compacta. Até porque existe uma disciplina que o pessoal de ADM não tem ela. Eu não sei se tem, pode ser até que tenha, que é a análise das demonstrações contábeis. É uma técnica contábil, então é analisar os resultados que os demonstrativos ofertam, tá? E aí a gente começa pelo primeiro grupo do balanço, que é um grupo do ativo, tá? Que é a nossa disponibilidade. O ativo, gente, ele é montado por ordem de liquidez. Quanto mais liquidez eu tenho naquele bem, mais acima do balanço ele vai ficar. Qual é o bem mais líquido possível da empresa? O próprio dinheiro. E aí depois você vai descendo. O que é mais fácil? Você vai pensar assim, o que é mais fácil de transformar em dinheiro, que a gente chama justamente de liquidez, tá? Essa é a ordem do balanço. Tudo aquilo que for mais fácil em transformar dinheiro em dinheiro, ele vai estar no topo do balanço, acima, logo as primeiras contas. Por isso que a disponibilidade, como o mesmo nome está dizendo, ele fica no primeiro grupo do balanço do ativo, porque são recursos que estão disponíveis financeiramente para a empresa gastar, né? Aquele dinheiro que está ali, seja no banco, numa aplicação ou no caixa da empresa, mas ele está disponível para o gasto. Tá? O ativo, gente, ele é dividido em dois grandes grupos: o ativo circulante e o ativo não circulante. Tá? A gente sabe que o ativo circulante e o não circulante vão estar composto ali bens e direitos. Eu só preciso entender quais são os bens e direitos que vão estar dentro do ativo circulante e quais são os bens e direitos que vão estar dentro do ativo não circulante. Tá? Então, essa é a pegada de eu saber onde é que eu vou colocar esse bem. Então, se eu tenho um fato contábil, certo? Gerado a um bem que é ligado à atividade operacional da empresa, ou seja, eu quero aquele bem, eu vou adquirir aquele bem para renegociar, para vender, né? Ou é um bem que foi gerado da própria atividade operacional da empresa, da qual eu vou renegociar, eu vou usar para suprir a minha necessidade da atividade operacional. Isso é um bem do ativo circulante. Quais são os bens principais que estão no ativo circulante? É o próprio caixa, né, o dinheiro na disponibilidade e o estoque. São os dois grandes bens do ativo circulante. Por que o estoque? Porque é um bem que a empresa compra com a finalidade de venda. Então, se é um bem que a empresa compra com a finalidade de venda, ele vai estar no ativo circulante. Beleza? Agora, como é que eu classifico o direito a receber? Porque o ativo ele é formado por bens e direitos. E os direitos, professora? Como é que eu sei que é um direito de circulante ou um direito a receber do não circulante? Quando o direito a receber ele está dentro de um prazo de 12 meses do seu registro, a gente fala que esse direito a receber pertence ao ativo circulante. Porém, quando esse direito ele tem uma extensão de recebimento, ou seja, eu tenho um recebimento para mais do que 12 meses, 24 ou mais do que isso, esse direito vai ter que ser alocado no ativo não circulante, porque a gente começa a dizer que é um direito realizável de longo prazo, tá? Então, eu vou passar mais de um ano para receber esse direito. E aí, qual é o momento que eu vou tirar o direito do circulante para o não circulante, levando em consideração que ele é um direito de longo prazo? Normalmente, os balanços patrimoniais, eles fecham no final do ano. Então, quando chega lá no dia 31 de 12 de 2024, por exemplo,
Eu vou olhar minhas contas de direitos a receber e vou ver as que foram vencíveis até o dia 31/12/2025 ficam em direitos a receber circulante. Porém, as que vão se vencer após o período de 31/12/2024, essas sim terão que ser relocadas no ativo não circulante como realizável a longo prazo. Então, essa é a regra de direitos. Regra de bens, já coloquei para vocês, tá? Para fechar essa questão de bens e direitos, né? Eu já sei direitos, mas e os bens do não circulante? Quais são eles? Bom, se eu disse a vocês que os bens que vão estar alocados no circulante são aqueles bens que a empresa tem com a intenção de venda, os não circulantes vão estar ali os bens do qual a empresa não tem intenção de vender. A intenção dela em relação a esse bem é apenas usar, consumir esse bem ou fazer uso desse bem para ganhar dinheiro sem se desfazer dele. Como? De repente, alugando um imóvel, alugando uma máquina, tá? Investir, né? Que a gente diz. Então, no não circulante, vai estar lá os bens imobilizados, que a gente chama, que são bens utilizados para uso e consumo próprio da empresa. E aí eu vou ter os maquinários de produção, ar-condicionado, móveis, utensílios, veículos, imóveis, né? Uma infinidade de bens que a empresa tem para poder funcionar, tá? Então, esses bens, eles não pertencem ao ativo circulante, eles vão pertencer ao não circulante, porque a empresa não tem intenção de vender. Mas, professora, e se de repente ela quiser vender um imobilizado dela? Ela pode vender, mas quando ela adquiriu, a intenção dela não era essa. Tá? Então, essas são as separações do ativo circulante para o não circulante. Aí, como eu disse a vocês, que, nossa, quanta gente vai entrar, eu não vi essa quantidade de gente. Como eu disse a vocês que. Deixa eu voltar aqui. Que a ordem do balanço está direcionada à ordem de liquidez, no grupo do circulante, existe um subgrupo, que é a disponibilidade. Esse subgrupo do circulante, chamado de disponibilidade, a gente diz que lá vão estar contidas as contas do caixa e equivalente caixa. O que é equivalente caixa, professora? São aquelas contas que o dinheiro está guardado em algum lugar, como o caixa fundo fixo, o banco e a aplicação financeira. É o que a gente vai ver hoje, né? De tacada logo, né? Digamos assim. Certo? E aí, vamos logo entender a conta caixa. A conta caixa, gente, é uma conta extremamente fácil, tá? De se trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que pensar assim, a conta caixa, ela movimenta, né? Em que situação? Ora, se eu tenho dinheiro lá guardado no meu cofre, como é que eu vou movimentar ele? Das duas, uma. Ou eu vou tirar ele para pagar alguma coisa, ou eu vou colocar um dinheiro que eu recebi de uma venda para dentro do cofre, se for à vista. Tá? Então, ou eu posso pegar o dinheiro, depositar no banco, ou pagar alguma coisa, né? Foi isso que eu disse? Pronto. Essa é a movimentação praticamente do caixa, tá? Então, vamos lá dar alguns exemplos. Beleza. A empresa começou. Eu vou constituir a empresa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Sei lá, vamos botar Jornei que falou comigo. Eu e Jornei vamos abrir uma empresa, eu vou entrar com 50 mil, Jornei com 50 mil. Beleza. Eu estou com dinheiro, o Jornei pode estar com o carro dele de 50 mil. Sei lá, vou dizer que está com dinheiro, porque a gente está falando de conta caixa. Ele está com dinheiro dele, eu estou com dinheiro meu. Beleza. O que é que acontece? A gente vai juntar esse dinheiro e vai entrar onde? No cofre da empresa, ou seja, a caixa, porque é em cash. A gente pegou em cash. E aí, evidentemente, eu preciso fazer a seguinte pergunta: esse dinheiro veio de onde? Para poder registrar na contabilidade.
E aí eu sei que esse dinheiro entrou no caixa e a origem desse dinheiro foi a constituição do capital social da empresa. Então, a gente fez um contrato social, onde dentro do contrato social, a empresa consta um capital social de 100 mil, por exemplo. Então, eu já sei que a contrapartida desse meu caixa vai ser a conta de capital social, porque ela tem essa função, tá? Professora, quem danado inventou esse danado de escrituração de débito e crédito? Foi o Frei. Os freis, antigamente, liam muito, né? E pensavam demais. Lá, fazendo suas rezas, começaram a refletir. E a igreja, normalmente a igreja católica, naquela época, ela tinha um poder muito forte. Então, por isso que a contabilidade, ela saiu da própria igreja católica, né? Porque o Frei Luca Pacioli, né? Ele criou o método das partidas dobradas, era um frei italiano. Para quem não sabe, muita gente acha que a contabilidade ela surgiu dos Estados Unidos, porque tudo a gente acha que os Estados Unidos foi o pai de tudo, né? Mas não, a nossa contabilidade ela surgiu da Itália, de países europeus. Então, quem quer estudar contabilidade e se aperfeiçoar em contabilidade, por mais que você pense que é nos Estados Unidos, que você vai ser o top dos tops, não. São em países europeus, porque ela surgiu lá. Muito embora a América do Norte ela veio para desmistificar toda a cultura das escolas italianas, que, por sinal, realmente eram escolas muito teóricas e pouca prática, os americanos vieram para dizer assim, vamos sair da teoria, vamos colocar isso em prática. E isso ajudou. A gente tem uma cultura forte da América do Norte, porque as grandes empresas americanas se instalaram aqui e trouxeram essa cultura para a gente também. No início vinha a cultura italiana, mas depois que as empresas começaram a se instalar, as multinacionais tiraram essa cultura italiana da gente. Por quê? O que diferencia é que a cultura italiana era uma cultura muito teórica, enquanto que a americana era mais indutiva, era mais prática. E aí veio o método das partidas dobradas do Frei Luca Pacioli, onde ele dizia assim, para todo crédito existirá um débito de igual valor. Ou seja, se eu creditar 10 mil, vai ter que existir obrigatoriamente débitos que somem a quantia de 10 mil. Isso é regra na contabilidade. E o que é que eu preciso entender? Qual a função do débito e crédito, né? A gente escuta muito que é num sentido oposto do extrato bancário, né? Isso confunde muito a cabecinha da gente. Mas veja, quando o Frei Luca Pacioli pensou no débito e crédito, ele pensou assim, olha, quem são os meus devedores? Quem são os meus credores? E aí ele colocou no balanço. Os meus devedores vão estar no ativo e os meus credores vão estar no passivo. Então, os devedores passaram a ser os bens e direitos, os direitos a receber, e os credores passaram a ser as obrigações. Por isso que as contas do ativo, elas são todas de natureza devedoras. E as contas do passivo e patrimônio líquido são todas de natureza credora. E quando você faz um movimento de aumento do ativo, sempre você vai debitar essa movimentação. E quando você faz um aumento de diminuição do ativo, sempre você vai creditar. Aí você vai para o passivo, que é de natureza credora, tá? Toda vez que você fizer um movimento para aumentar a obrigação do seu passivo, você sempre vai creditar aquela movimentação. Se você fizer um movimento liquidando aquele passivo, diminuindo o saldo dessa obrigação, você sempre vai debitar esse passivo e esse patrimônio líquido. Tá? Então, essa é a lógica de débito e crédito. O que eu considero de mais difícil na questão de débito e crédito, para mim, é o aluno identificar quais as contas que ele vai operar naquele fato contábil ali. Não é nem o débito e crédito em si. Então, o raciocínio é simples. Você vai chegar
quem está começando a aprender, eu acho sempre legal fazer tipo esse controle assim, ó, que vai fortalecer o seu entendimento. Então, você faz tipo um balanço, corta no meio, faz a divisão do passivo e do patrimônio líquido, coloca aqui, ó, ativo, passivo e PL, que é o patrimônio líquido. E aí você faz assim, olha, toda vez que aquela conta do ativo aumentar de valor naquele fato, eu vou debitar ela. Quando essa conta diminuir de valor pelo aquele fato, eu vou creditar ela. Se for passivo e a obrigação aumentar, eu vou creditar essa conta do passivo. Se a obrigação diminuir, eu vou debitar o meu passivo. A mesma coisa para o PL. Se o PL, a conta do patrimônio líquido, aumentar de valor, eu vou creditar. Se a conta do PL diminuir de valor, eu vou debitar. Essa é a regra. Para a demonstração de resultado, onde tem o resultado econômico da empresa, lucros ou prejuízos, for receita, eu credito. For despesa e custos, eu debito. Então, ela só tem uma única movimentação. Pode acontecer de você ter uma reversão, porque foi cancelada a operação, ou porque houve uma restituição de despesa, e aí você precisa, em algum momento, debitar uma despesa ou creditar uma despesa ou debitar uma receita, porque houve algo errôneo e você vai reverter o lançamento, tá? Então, essa é a regra de débito e crédito. Aí eu disse a vocês, constituição do capital social. Beleza, o que é que eu vou fazer? Vamos parar para pensar. Eu e Jornei entramos com 50 mil para constituir a nossa empresa. A gente deu dinheiro para a empresa, então o que aconteceu? Primeiro, o que é que eu tenho que dizer? Foi dinheiro, então vou trabalhar com a conta caixa. Então, eu sei que é conta caixa. Aí eu vou fazer a pergunta: esse dinheiro veio de onde? Veio da constituição do capital social. Então, eu vou ter duas contas para escriturar. A conta caixa, que é o dinheiro, e a conta do capital social, que é a origem desse dinheiro. Beleza. Aí eu vou começar a entender. Conta caixa, ela está no ativo, passivo ou patrimônio líquido? Como é um bem, ela está lá no ativo, tá? Se ela está no ativo, o que é que está acontecendo com ela? Aumentando ou diminuindo o sal? Se eu dei o dinheiro para a empresa, eu não tinha nada. Passei agora a ter 100 mil, 50 mil meu, 50 mil de Jornei. E aí eu tenho 100 mil nela. Então, o saldo saiu de 0 para 100 mil. Teoricamente, esse saldo aumentou. Se aumentou, o que é que eu vou fazer com a conta caixa? Debitar. E aí, o Frei disse, para todo débito tem que ter crédito de igual valor. Então, tem que achar crédito de 100 mil, tá? Aí eu vou raciocinar. Qual foi a origem desse dinheiro? Foi o capital social. Então, a conta do capital social está onde? No patrimônio líquido. Se essa conta está no patrimônio líquido, o que é que está acontecendo com ela? Eu tinha 0 de capital, agora eu já tenho 100 mil de capital constituída, né? Ela saiu de 0 para 100 mil. Então, se ela aumentou de valor, o que é que eu vou fazer com essa conta? Creditar. Então, eu debito a conta caixa e credito a conta de capital social nessa operação, constituição de capital com dinheiro. Então, dinheiro aí movimentando para a conta caixa. Se for uma saída, o que é que está acontecendo aqui? Vamos supor, um pagamento de despesa com a alimentação da empresa, né? Eu fui lá, almocei com o pessoal da equipe de vendas e paguei a despesa à vista, em cash, que a empresa me deu o dinheiro. Aí, o que é que eu vou fazer? Com a notinha fiscal do restaurante, eu vou lá. É uma despesa? Eu sei que despesa é sempre débito. Então, eu vou debitar a despesa com a alimentação. E o que é que está acontecendo na conta do caixa? Eu estava com dinheiro da empresa, tirei dinheiro, né? Ou seja, o caixa era 100, agora baixou, porque eu gastei com alimentação. Então, se o caixa diminuiu de saldo, diminuição das contas do ativo é crédito. Então, eu vou debitar a despesa com alimentação e creditar aí a conta caixa. Dúvidas?
Sim ou não? Opa, tem dúvida aqui, né? Deixa eu ver. Nesse primeiro foi debitada a conta caixa, em contrapartida foi creditada a conta. Nessa conta credora não seriam os créditos, já que são sócios? Mas a gente, 2 créditos? Não, porque pode fazer 2 créditos, né? Se foram 2 sócios, você vai fazer 2 créditos na conta de capital social. Ou você faz um crédito de 100 mil e coloca lá no histórico do lançamento que foi 50 mil de Tassiana e 50 mil de Jornei. Não tem problema nenhum. Você tanto pode ter 2 créditos, cada um de 50 mil, como os 100 mil, colocando no histórico que foi 50 mil para um sócio e 50 mil para o outro. Isso não tem problema zero, tá, gente? Às vezes, a empresa realmente coloca os nomes, os créditos, capital social com os nomes do sócio. Às vezes, não. Coloca tudo junto lá e coloca no histórico de que como é a divisão desse capital, beleza? Respondido. Quem foi que perguntou? Afonso. Espero ter lhe respondido. Certo? Deixa eu ver mais aqui se teve não. Próximo passo. Que mais? Quem mais, né? Então, pagamento de despesa. Vamos falar do fundo fixo. Então, caixa não tem muito o que fazer, não, tá, gente? Eu poderia também pegar o dinheiro do caixa e depositar no banco, né? Aí eu estaria trabalhando com a conta do banco, que a gente vai ver logo mais, e com a conta do caixa. Se o saldo está baixando do caixa, porque eu estou tirando para depositar no banco, eu vou creditar o caixa, e o banco é uma conta do ativo, está aumentando de saldo com esse depósito, eu vou debitar a conta banco, tá? Mas a gente vai falar de banco já já. Fundo fixo também é uma conta da disponibilidade. Mas o que é o fundo fixo em questão, professor? É um caixa? É um dinheiro? Como é? Muitas vezes a empresa ela quer ter um controle. Deixa eu ver aqui a pergunta. Um plano de contas não precisa ter um nome. Não precisa não. Desde que você pode colocar no histórico perfeitamente e no próprio contrato social já está desmembrando isso, tá bom? É interessante que você detalhe no histórico, na hora que você for escriturar. Você diga como o quadro societário da empresa, tá? Mas só o histórico já é válido, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do fundo fixo, tá? O fundo fixo, ele é muito constituído em empresas que querem controlar seus gastos. Como assim? Quem já trabalhou numa empresa que o danado do gerente fica lá na tesouraria pedindo dinheiro a tesoureiro o tempo todo. Eu preciso comprar água. Eu preciso fazer um evento aqui, eu preciso de dinheiro. Eu preciso disso. Olha, me dá um dinheiro para isso. É um inferno. E acaba que não tem controle nos departamentos em relação aos gastos dele. Então, o que é que a presidência faz? Elas constituem fundo fixo para controlar os gastos dos departamentos. Isso acontece muito para a empresa grande, tá? Então, o que é que acontece? Eles estipulam por mês quanto cada departamento pode gastar dessas pequenas despesas. Então, ele chega lá e diz, departamento de vendas, a gente, por mês, vai dar ele R$2.000 de fundo fixo para aqueles gastos com esse tipo de despesa, como, sei lá, tirar uma xerox, transporte, fazer uma confraternização. Então, ele só tem esse valor por mês. Se acabar, acabou. A gente não oferta mais. Então, o gerente lá vai ter que se virar para ter esse gasto nesse período. Então, isso é o fundo fixo. Tem que ser separadamente do caixa, porque esse dinheiro vai para a mão de quem? Do gerente. Então, existe um terceiro lá se responsabilizando por esse dinheiro. Então, por isso que a gente coloca, tira do caixa e coloca lá no fundo fixo. Tá? Então, a finalidade do fundo fixo é um caixa fictício, tá? Que fica em controle dos gerentes, no qual
Quando ele prestar conta, eu vou ali fazendo a saída desses gastos. Como é que acontece a constituição desse fundo fixo, professora? Aí vamos lá. O fundo fixo ele é constituído dessa maneira. Todo fundo fixo ele tem que ser feito, por exemplo, em relação ou você bota um Pix, hoje é Pix, né? Antigamente não tinha Pix, então a empresa ela tinha que passar um cheque nominal ao gerente. Digamos que eu sou a gerente de vendas. Eu vou passar um cheque nominal à Tassiana de R$ 2.000. Tá aí. No dia 1 de março, eu recebo o cheque de R$ 2.000. Eu chego no banco, troco no meu nome, troco o cheque e pego o dinheiro, tá? Então, por isso que, na hora que eu vou fazer a liberação do fundo fixo para o meu gerente, eu tiro do banco, vamos dizer que fiz um Pix, tá? Credito o banco e debito caixa fundo fixo da empresa. Ora, mas não foi para a mão do gerente, mas o gerente apenas está sendo responsável por esse dinheiro. O dinheiro é como se o dinheiro não tivesse saído da empresa, tá? Ele só está lá guardando na gaveta dele, mas ainda pertence à empresa. Não posso colocar no caixa diretamente, porque não está no cofre. Está lá na gaveta do gerente. Então, a gente chama de caixa fundo fixo. Constituir o fundo fixo, eu vou debitar, porque a conta do ativo vai aumentar, fundo fixo, e como eu fiz um PIX, né, vai sair do banco, o banco vai baixar de saldo da empresa, e aí por isso que eu estou creditando. Para isso, é a constituição do fundo fixo, beleza? Beleza. Passei o mês todinho gastando. Gastei com alimentação, gastei com despesa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Terminou no dia 31 de março, eu vou fazer um borderô de fundo fixo, colocando todas as notas fiscais que eu gastei e colocando no borderô todas elas. Alimentação, nota fiscal tal, X valor, X valor, X valor. Eu tenho a opção de ter atingido os 2.000 ou até mesmo ter chegado perto dos R$ 2.000. Eu chego na tesouraria e digo, olha, dos R$ 2.000 eu gastei 1.500. Vamos começar abril. Eu preciso dos meus 2 de volta. A tesouraria diz assim, opa, você gastou 1.500, está dentro dos 2.000. Tá bom, então para você começar abril, eu vou te reembolsar em 1.500, porque os outros 500 estão na sua gavetinha, lembra? Lembra. Então, o que é que vai acontecer? A empresa vai fazer um novo PIX em abril para o gerente guardar, né? Mas ela vai dizer, esses 1.500 que eu estou reembolsando o gerente, foi de quê? Aí é quando a empresa precisa escriturar todas as despesas que ela gastou intermediando, sendo o gerente o intermediário, né? Então, o que é que ela vai? O gerente gastou despesa de alimentação, despesa de evento, e ela vai registrando os débitos dos 1.500, tá? Digamos que ele só teve despesa, alimentação de 1.500. Então, a contabilidade vai pegar esse borderô e vai colocar lá. Olha, débito de despesa com alimentação, porque despesa é sempre débito. E o que aconteceu? A tesouraria teve que reembolsar, emitir um novo cheque. Então, evidentemente, vai sair do banco, o banco vai baixar, mas ainda de saldo e vai creditar o banco. Muita gente confunde e quer mexer com a conta do fundo fixo lá, do ato da Constituição. Não se mexe nessa conta. Uma vez constituída, ela fica parada lá. Os reembolsos vão acontecer debitando despesa e creditando o banco, tá? Quando essa conta ela sai de fundo fixo, quando ela desaparece, ou quando o fundo fixo for extinto, e aí o gerente vai ter que pegar os 2.000 e devolver lá para a empresa, e aí credita fundo fixo e debita o banco, ele vai lá, faz um PIX de volta, ou se o fundo fixo diminuir, de repente a empresa diz assim, não, você gastou 1.500, então não tem necessidade de ser 2.000, vou baixar para 1.500. E aí o que é que acontece? O gerente vai ter que devolver R$ 500 do fundo fixo. Então, ele vai tirar do fundo fixo, creditar o fundo fixo, baixar o saldo lá da conta e debitar o banco, devolver os R$ 500. Então, o fundo fixo, essa conta, ela só movimenta em 3 situações. Uma, para a Constituição, 2,
para aumento ou diminuição do valor e 3 para extinção do fundo fixo. As demais operações, sempre você vai debitar despesa e creditar banco, tá? Pode ser do caixa, professora, a empresa tirar do cofre e pagar? Também pode, mas geralmente eles fazem com o banco, para ter o registro lá de que deu dinheiro lá para o gerente ficar responsável, beleza? Então, o valor do fundo fixo só se altera quando há aumento ou diminuição ou encerramento do mesmo. Dúvidas? Professora, casa tem algum mês... Opa! Peraí. Então, algum mês ele quer usar o dinheiro a mais de onde sai. Não, ele não pode usar dinheiro a mais. Ele não pode. Ele só pode usar o que é determinado. E aí, mas se ele sentir necessidade, reunião com os diretores para pedir aumento do fundo fixo. Ele não vai gastar. Ele não tem de onde tirar. Se o fundo fixo é constituído até 2.000, ele só pode gastar até 2.000. É como se fosse uma mesada. Quando um filho da gente tem uma mesada, ele pode gastar mais do que a mesada? A gente vira para ele e diz, problema teu dinheiro está aí, te vira. A mesma coisa acontece com o gerente. Mas se ele sentir que aquilo ali está pouco, ele pode solicitar uma reunião e pedir que aumente o fundo fixo dele. Acho que respondi a Tayana. Agora, quem é? Afonso. Quando o gerente devolve valores do fundo fixo em dinheiro, qual é a conta devedora? Quando ele devolve, o que é que ele vai fazer? Debita o banco ou caixa, ele vai estar devolvendo dinheiro para a empresa. Aí vai entrar ou no banco ou no caixa. Depende de onde ele vai colocar o dinheiro. Se ele fizer um Pix, entra no banco. Então, debita o banco ou caixa e credita o fundo fixo que ele está devolvendo e acabou o fundo fixo ali. Tá? Afonso, respondi. Então, não podemos mexer no valor do capital, Daniele. Eu não entendi essa tua... Deve ser pergunta lá de cima. Não, o valor de capital ele pode ser alterado se o contrato social alterar. Vamos supor que o contrato social ele pode aumentar. Eu fiz com o Jornei uma sociedade, mas eu posso dizer, Jornei, eu não quero mais não, vou sair. Então, capital social, o que é que eu tenho que fazer? A empresa vai ter que me devolver os 50 mil, então vou creditar a caixa e debitar o capital social. Então, o capital social ele pode aumentar ou diminuir de valor somente se tiver alguma alteração social do capital social, uma saída ou ingresso de um novo sócio, tá? Mais alguém? Porque caso o meu caixa fica credor, o que fazemos? Caixa credor não existe. Credor quer dizer negativo. Não existe caixa negativo. Existe caixa zero. Acabou o caixa, tá? Se você fala do fundo fixo, não existe fundo fixo negativo também. A mesma coisa. Acabou o fundo fixo, acabou o fundo fixo. Caixa credor é sonegação. Tipo, você está registrando a contabilidade, pum, caixa ficou credor de saldo. É porque a empresa está sonegando alguma coisa, tá? Você registrou venda sem nota fiscal. Não existe caixa credor, não há concepção de caixa credor. Um caixa, ele é de natureza devedora e ele pode até zerar, certo? Ele não pode ficar com saldo credor, certo? Ok, vamos lá. Simbora. Simbora, Mar. Simbora, Mar, eu. Bancos agora, né? Caixa, fundo fixo, bancos. Essas são a galerinha da disponibilidade. Banca, ela tem uma visão do caixa. Banco é quase a coisa do caixa. O que é que acontece? Eu já vi que eu vou ter que fazer uma horinha extra. Uma horinha extra, quer dizer, uma horinha extra. Porque eu estou na metade da unidade 1 e não vai dar tempo de eu terminar a unidade 1. Próxima aula eu vou terminar a unidade 1. Vai depender das outras unidades, que eu acho que tem uma unidade bem compacta, pequenininha, que dá para a gente terminar as outras unidades junto dela. Né? Mas se houver necessidade, eu faço uma quinta aula, sem problema. Fiquei só acompanhando aí as webs.
Vamos para o banco. Banco é a mesma visão do caixa. Quando se debita, ele está aumentando de saldo, quando se credita, ele está diminuindo de saldo. Um aumento de saldo é pela entrada, ou um depósito bancário, uma entrada de recursos no banco. Uma saída de saldo pode ser um pagamento, uma transferência, ou até mesmo uma tarifa bancária, né? Então, vamos lá. Alguns exemplos. Vamos supor que o cliente, uma duplicatas a receber, direitos a receber, é depositado no banco pelo cliente. O que é que vai acontecer? Direitos, que é clientes ou duplicatas a receber, e bancos são as contas do ativo. Daí vamos para o banco. Se o cliente depositou lá, o saldo do banco fez o quê? Aumentou. Então, vou debitar banco. Mas e a conta da duplicatas a receber de clientes? O que é que está acontecendo? Eu tinha um saldo a receber, agora tem um saldo menor, porque ele já me depositou uma parte desse direito no banco. Então, o saldo da conta da duplicatas ou de cliente, ele vai diminuir. Ele vai passar a me dever menos, né? Então, se está diminuindo e é do ativo, eu vou creditar a conta de duplicatas a receber ou clientes, é a mesma coisa. Debita banco, credita clientes, tá? Movimentação com banco. Outra movimentação com banco é transferência de um banco para o outro. Eu posso tirar do banco Bradesco e colocar no banco Santander. Então, credito o banco Bradesco, porque vai sair dinheiro, vai baixar o saldo, e vou debitar o Santander, porque ele vai aumentar de saldo. Então, também é uma movimentação de banco aí, tá? Conciliação bancária, gente, a gente costuma dizer que isso aí é uma operação extracontábil. Extracontábil, né? Quer dizer, não precisa você fazer lançamentos, a não ser que esteja errado, tá? O que acontece? Essa planilha que está aparecendo para vocês é uma planilha gerencial que normalmente o setor de contabilidade faz para checar o que está registrado na contabilidade está ou não aparecendo no extrato. E aí, as divergências são colocadas nessa planilha, tá? Essa é uma planilha chamada planilha de conciliação. Muitas vezes é feito no Excel, mas hoje, como a inteligência artificial já está muito avançada, o próprio sistema deve estar fazendo essa conciliação aí de divergências em um clique. Tá? Você baixa o razão, a movimentação do banco registrado na contabilidade, baixa o extrato do banco, e a inteligência artificial já faz esse confronto, tá? O que houver de divergência, você tem que apontar. Agora, não é você apontar tudo nessa planilha de pendências e deixar para lá. Você tem que apontar e correr atrás. Mas por quê? Tem que estar um pouco igual, né? A única coisa que deve aparecer nessa planilha aí de pendência, gente, são os cheques ainda não compensados, tá? Que estão aqui na parte A da conciliação, que é essa parte aqui, ó. Certo? Por quê? Porque, veja, imagine vocês um cheque emitido no dia 31 de março. Possivelmente, esse cheque não vai ser descontado nesse dia, só vai ser no próximo mês. Então, no mês de março, esse cheque não vai estar descontado, porém, vai estar registrado na contabilidade, porque ele foi emitido no dia 31 de março. Então, a saída do banco, o banco, nesse caso. Vou dar um exemplo. Saldo conforme extrato. Vou dizer que o extrato do banco estava R$ 100 no dia 31 de março. Ah, mas o meu saldo do banco no meu razão contábil estava 90. Está com a diferença de quê? R$ 10. O que foi esse R$ 10? O cheque no final do mês, que eu emiti no dia 31, de numeração 10, cujo valor de R$ 10 que não foi compensado ainda, o fornecedor não compensou. Então, automaticamente, isso sai daqui e vem para cá. Ó. Tá vendo aqui? A planilha já faz isso. E ela já vem reduzindo esse valor. Ó, você não tem que lançar mais nada na contabilidade, apenas você vai acompanhar. R$ 10 aqui, tá? Você apenas agora só vai acompanhar o próximo mês, a saída desse cheque, a compensação. Compensou,
exclui ele da planilha, ok. Você não tem que registrar nenhum ajuste, tá? Nessa situação é o que é normal aparecer e deixar aí na planilha. E a B, a C, a D e a E? São coisas que acontecem que a empresa ainda não identificou. Pode acontecer. Se a empresa tiver um depósito lá de alguém e o setor de cobrança não identificou, aí você tem que colocar aqui, ó, créditos não considerados para a empresa. Aí você vai colocar lá, está aparecendo no banco, mas não está aparecendo no razão contábil. Então, eu vou colocar lá a data, o nome do histórico que apareceu no banco e o valor. Esse tipo de situação assim, você tem que correr atrás, ir num departamento de cobrança, saber o que foi no financeiro, para poder tirar essa pendência. E, nesse caso, você vai precisar registrar na contabilidade se, por acaso, você descobrir o que é. Porque você só pode registrar com a documentação, tá? Então, eu digo, boa conciliação não é você ter essa planilha toda cheia, não. Boa conciliação bancária é quando você só tem a parte A preenchida. As demais, não é interessante. Então, não adianta você conciliar banco. Eu terminei conciliação. Quando eu olho a planilha lotada de informação. Eu falo, Maria, isso é uma conciliação? Conciliação é você olhar as pendências e sair atrás para resolver. E deixar só a parte A ali. Tá bom? Isso é conciliação bancária. Dúvidas aqui? Não? Vamos ver quantos slides. 9 ainda. Vamos fazer só essa parte aqui, né? Outra questão de banco, né, é quando há empréstimos, né? Acontece muito da empresa ter que pedir empréstimo para financiar algo, né? Então, deixa eu tirar aqui. Financiar algo. Quando isso acontece, né? Eu chego lá no banco, peço um empréstimo, o banco faz, tá bom, te dou um empréstimo para você pagar em X parcelas e uns juros de X. Nesse caso aqui, ele pediu empréstimo para financiar as compras de mercadorias dele. Então, ele pediu 100 mil, o banco cobrou juros de 10 mil, com prazo de 10 parcelas. Então, o que é que vai acontecer? Qual o registro? Vai entrar para mim 10 mil, tá? Eu vou dever 110 mil, mas existe um problema, que são juros a transcorrer ou juros apropriados. Esse cidadão aqui, ó, quando a empresa gera uma obrigação, ou seja, assume a obrigação, a empresa sempre vai ter juros que ele vai ter que pagar durante essa obrigação toda. E a gente chama isso de juros a apropriar ou juros a transcorrer. Por que ele está debitando aqui, professora? Porque esse cidadão aqui não é uma despesa. Ele é uma conta redutora da conta de empréstimo. Ou seja, eu vou ter no balanço lá empréstimo a pagar e vou ter uma conta abaixo dele, reduzindo, chamado de juros apropriados. Por quê? Digamos que aqui foi feito no dia 31 de março. No dia 31 do 12, tá? Então, nessa data, meu balanço vai estar nessa configuração. Por que eu não pego o danado desses juros todo e coloco lá como despesa de juros no resultado? Por vários motivos. Esses juros ainda não foi realizado, porque no outro dia eu posso acordar e pagar o valor ao banco. Eu vou pagar 110 ou 100 mil? Vou pagar 100 mil, porque os juros não transcorreram. Esses juros, ele só transcorre se o tempo for passando. Então, por isso que ele fica lá no passivo como uma conta redutora, esperando para ser efetivado. Então, na hora do registro, eu vou colocar o valor líquido dentro do banco, vou debitar juros e apropriar, que é uma conta redutora. Anotem para vocês estudarem contas redutoras do balanço, tá? Façam pesquisa na internet, estudem o que são contas redutoras do balanço, tá? E o crédito, porque eu vou assumir uma obrigação, né? E aí, no passivo aumenta, é um crédito de empréstimo a pagar. Aí sim o valor vai ser 110 mil. Mas olha como é que ele vai aparecer no balanço no dia 31 do 12, na data que eu fechei o empréstimo. Olha, eu vou estar aqui 100 mil
Isso aqui vai ser 110 mil empréstimo a pagar. Olha como ele vai ficar. Ó. Empréstimo a pagar. E você vai ter os juros a transcorrer, ó, na data que eu fechei o contrato, de 10 mil aqui. Ó. Então, o usuário da informação vai olhar para o teu balanço e vai olhar, foi o que aconteceu com a Americana, eles não fizeram isso, tá? E vai olhar aqui um saldo no dia 31 para que, se eu quiser pagar essa dívida, de quanto? Se no mesmo dia que eu fechei o contrato ganhar na Mega Sena, eu posso pagar a quantia de 100 mil e não de 110 mil. Agora, passou o primeiro mês, esses juros começam a transcorrer. Então, eu vou pegar esses juros, dividir em 10 parcelas, e todo mês eu vou pagar 1/10 avos e baixar na despesa financeira. Aí eu faço crédito desses juros, porque ele tem natureza devedora, ó, ele é conta redutora, e débito da despesa financeira. Todo mês eu vou baixando e realizando na despesa financeira. Tá? Isso é juros a transcorrer passivos e existe também juros a transcorrer ativo. Tá bom? Então, que é que faltou para a gente encerrar aplicações financeiras, mas eu não tenho mais tempo, tá? E a gente vai ter que terminar a unidade 1 na aula que vem. Não se aperreie, porque as 4 unidades vão ser dadas, tá? É sempre assim, a unidade 1 ela é muito robusta, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês a unidade 1, esse material, tá? Na próxima aula da gente, a gente continua e termina a unidade 1, e depois vocês vão ver que as outras unidades elas são bem mais compactas, tá? Ela é mais puxada. Então, minhas dicas para vocês, quais são? Anote. Eu vou até colocar aqui. Ó. Primeira dica: estudar a estrutura de pelo menos 3 balanços patrimoniais evidenciados na internet. Tá? Então, você vai chegar lá, vai buscar balanço patrimonial e você vai olhar. O que é que eu quero que você namore o balanço? Ah, aqui está a conta do caixa. Quais são as contas do ativo circulante? Quais são as contas do ativo não circulante? As contas do passivo circulante, do não circulante, do patrimônio líquido. Estudem o quebra-cabeça do balanço, as contas que ali estão. Porque vocês precisam saber aonde a conta pertence. Vocês precisam saber que estoque pertence a ativo circulante, maquinários na produção pertencem ao imobilizado. Então, isso é o primeiro estudo de vocês, tá? Outra coisa, falta muito o quê, gente? Eu não sei o que é falta muito. Falta muito... Já vai encerrar, já vamos encerrar. Ó, isso é um ponto. Ponto 2, estudar as contas redutoras do balanço patrimonial. O que é e quais são elas? Beleza? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Bom, se vocês lerem isso aqui, assim, e para acabar de matar vocês, o 3, estudar o que são, estudar qual função das contas juros ativos a transcorrer e juros passivos a transcorrer. Até a próxima aula, né, filhos? Estudem tudo isso para ajudar vocês. Beleza? Quem quer mais fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Vai ficar gravada, a aulinha vai estar disponível para vocês. Alguém quer perguntar algo? Falar algo? Dizer algo?
Ok? Podemos encerrar a aulinha de hoje, porque tem uma horinha, né? Mas a gente passou um pouquinho. Mas vamos terminar a unidade 1. Então, se for preciso abrir uma quinta aula, eu vou abrir. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Vocês são muito lindos, fofos. Obrigado por ter dado uma fugidinha do trabalho, ter escutado aí, tá? Eu sei que é difícil para vocês os horários, mas estou aqui para ajudar todos vocês, tá? Ok? Um grande abraço. Até a próxima aula. Obrigada a todos.